Será que a lei de Deus foi abolida? Essa é uma daquelas perguntas que geram muita discussão, né? E a resposta que a maioria de nós ouviu talvez não seja a história completa. Então, nos próximos minutos, a gente vai mergulhar nas próprias escrituras para investigar essa ideia a fundo. Pois é, essa é a questão central. Muitos de nós crescemos aprendendo que sim, que a lei era coisa do passado. Mas, e se essa ideia é tão comum, não contar a história toda? Vamos investigar isso juntos. Ok, vamos começar por aqui, que é fundamental. Antes de tudo, a gente precisa ajustar a nossa lente sobre a palavra Torá. A tradução mais comum é lei, o que já soa uma coisa meio pesada, restritiva. Só que, no hebraico, o sentido original está muito mais para instrução e ensinamento. Então, em vez de um livro de regras frias, pense nisso como um manual amoroso do Criador, sabe? Um guia para que o seu povo pudesse viver bem. Bom, se a Torá é uma instrução que vem do amor, por que tanta gente acredita que ela ficou para trás, no passado? Vamos dar uma olhada no ensino mais comum sobre esse assunto. A narrativa padrão, aquela que foi se construindo ao longo dos séculos, muitas vezes para criar uma distância das raízes judaicas da fé, é essa. A Torá foi cumprida e por isso abolida, finalizada. Só que essa ideia cria uma tensão, um conflito direto com o que o próprio Messias ensinou. E é exatamente aí que a nossa investigação começa a ficar interessante. Então, vamos direto para a fonte mais importante de todas. No meio de tanto debate, o que foi que o próprio Messias, Yeshua, que é o nome dele em hebraico, disse sobre a relação dele com a lei do Pai? A clareza dessa declaração é impressionante. Ele parece que já sabia o que as pessoas vão pensar, né? Olha, não pensem que eu vim abolir. E ele já refuta isso de cara. Não tinha como ser mais explícito. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. O que significa cumprir? E aqui está o pulo do gato. Essas não são só palavras bonitas, são termos com peso, quase jurídicos. Abolir significa apagar, anular uma lei, fazer ela deixar de existir. Já cumprir, por outro lado, é o contrário, é preencher, é dar o sentido completo, é demonstrar na prática como ela deve ser vivida. Ele veio para mostrar a profundidade e o propósito real da Torá, não para jogar ela fora. E como se fosse para ter certeza que ninguém ia entender errado, ele ainda faz essa afirmação super poderosa. A validade da Torá está ligada à própria existência da criação. E bom, da última vez que eu olhei pela janela, o céu e a terra ainda estavam por aqui. Isso quer dizer que, segundo o Messias, a sua instrução também está. Ok, as palavras do Messias são muito claras, mas isso nos leva à figura que, muitas vezes, é usada para argumentar justamente o contrário, o apóstolo Paulo. Vamos tentar entender o grande mal-entendido sobre os ensinos dele. Essa é a objeção clássica, né? Ah, mas e Paulo? Muitos textos dele são pensados para dizer que a fé em Cristo anula a necessidade de seguir a Torá. Mas a pergunta é, será que o próprio Paulo concordaria com essa leitura? Olha só a resposta do Paulo. É tão direta quanto a de Yeshua. De maneira nenhuma. Para ele, a fé não é uma coisa que destrói a Torá, mas sim o que a estabelece, o que a afirma no lugar certo. Paulo lutava contra o legalismo, aquela ideia de que você pode ser salvo por seguir regras, mas não contra a obediência que brota da fé. Pelo contrário, a fé é que nos dá a capacidade de viver a instrução de Deus do jeito certo. E a prova disso está na prática, é só olhar como eles viviam. As páginas do livro de Atos mostram que os primeiros discípulos, décadas depois da ressurreição, continuavam vivendo como judeus que acreditavam no Messias. Eles guardavam o Shabá, celebravam as festas e eram, segundo o texto, zelosos da Torá. Para eles não existia conflito nenhum entre a fé e a instrução de Deus. E tudo isso nos leva a um dos conceitos mais importantes e talvez mais mal interpretados, a nova aliança. Será que nova significa substituir completamente o que veio antes? Vamos ver o que a profecia original realmente diz. É até irônico, porque a profecia da nova aliança é justamente um dos textos mais usados para dizer que a Torá acabou. Mas vamos ler com atenção. A promessa não é de uma nova lei, e sim de uma nova maneira de se relacionar com a mesma e eterna lei. A lógica aqui é muito clara e poderosa. A novidade da aliança não está no conteúdo, mas na localização. A mesmíssima Torá, que um dia esteve em tábuas de pedra, agora seria escrita nos nossos corações, pelo Espírito. A mudança é de uma obrigação externa para um desejo que vem de dentro. E é aqui que a gente entende o verdadeiro papel do Messias. Ele não veio para nos dar uma autorização para ignorar as instruções do Pai. Ele veio para tirar a maldição da desobediência e nos dar poder, através do Espírito, para finalmente viver essas instruções por amor, de dentro para fora.
Então, como é que a gente amarra tudo isso? A questão toda muda de foco. Deixa de ser sobre obrigação e passa a ser sobre identidade. Pensa nessa metáfora. É muito forte. As leis de um reino definem a cultura dele, os valores, a identidade. A Torá é tipo a constituição do reino de Deus. Abolir a Torá seria como dissolver o próprio reino. Ela nos mostra como um cidadão do céu deve viver aqui na terra. Isso nos leva ao conceito hebraico de techuvá, que significa retorno, arrependimento. A grande promessa de restauração para o povo de Deus sempre foi sobre um retorno. Não só voltar para uma terra, mas se realinhar com o padrão dele. Voltar para o caminho que a sua Torá desenha. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Quando a obediência nasce de um coração transformado pelo Messias, um coração que ama o seu rei, isso não é legalismo. É a expressão mais natural da nossa identidade como filhos, vivendo segundo as regras da casa do nosso Pai, por amor. Então a pergunta muda. Não é mais, será que somos forçados a obedecer? E sim, quem nós somos.